Oi, gurias, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre quais são as indicações da quem deve fazer então a reposição hormonal, tá? Esse vídeo eu não vou falar então sobre as contraindicações nem os riscos da reposição hormonal. Eu vou falar especificamente aquelas pacientes que deveriam fazer ou têm indicação de fazer a reposição hormonal. Bom, obviamente as pacientes então que estão naquela fase do climatério, tá? Então, pacientes sintomáticas, como eu já tinha dito antes. Existem então aquelas pacientes com sintomas vasomotores, que são os fogachos, os calorões, as ondas de calor, aqueles calorões que começam assim no dorso e vão para a região da face, que acontecem ao longo do dia e às vezes ao longo da noite. Essa é a principal indicação então da reposição hormonal, tá? 60 a 80% das pacientes são acometidas de onda de calor no climatério. Então, e a reposição hormonal é o tratamento mais efetivo atualmente conhecido para a melhora dos sintomas vasomotores. Outra indicação da reposição hormonal é para melhora dos sintomas urogenitais, tá? A síndrome urogenital. O que é? A secura vaginal, a dispareunia, ou seja, a dor para ter relação sexual, aquela perda de urina levezinha que às vezes a gente tem quando espirra, perda leve, né? Ou aquela urgência leve, tá com vontade de fazer xixi, não dá tempo de chegar até o banheiro, e aquela sensação que eu brinco com as pacientes que ficam o dia inteiro como se estivesse sentindo a vagina, né? Aquela irritabilidade. Então isso é a síndrome urogenital, essa secura vaginal, que é devida também à menopausa. Essas pacientes se beneficiam da reposição hormonal. A reposição hormonal via tópica, ou seja, se a gente usa um creme vaginal hormonal, ela tem um benefício maior do que outras vias de administração, ou seja, via oral ou transdérmica na pele, tá? Outra indicação que a gente tem, então, para reposição hormonal é para prevenção de fraturas de osteoporose. Então, aquelas pacientes que já têm a osteoporose instituída na densitometria ou têm uma osteopenia, uma história familiar muito positiva, ou tem um biotipo ou um risco de fratura aumentado, essas pacientes na menopausa se beneficiariam então da reposição hormonal. Também teria indicação da gente usar hormônio nessas pacientes. E, obviamente, aquelas pacientes que têm menopausa precoce, tá? Menopausa precoce de maneira natural ou cirúrgica, tiveram que tirar os ovários ou tiveram menopausa precoce. O que é menopausa precoce? É a menopausa, a ausência da menstruação com sintomas associados, né, para ter indicação da gente ter que usar tratamento, né, antes dos 40 anos. Então, assim, às vezes as pacientes vêm com 45, eu tô com menopausa precoce. Eu digo, não, é menopausa, mas não é precoce. Precoce é antes dos 40. Então, as pacientes com menopausa precoce, ou seja, antes dos 40 anos de idade, também teriam indicação de fazer a reposição hormonal, certo? Então, esse vídeo foi mais sobre as indicações, as indicações de quem pode usar, não necessariamente quem tem que usar. A discussão de usar ou não sempre tem que ser com o seu ginecologista, sempre tem que ser uma escolha individual e ponderada. Eu vou deixar um link aqui que eu gosto, eu agora vou começar a sempre deixar fontes para vocês lerem, tá? Fontes fidedignas, que não seja só o Google e sites e Instagrams assim de maneiras aleatórias, que é da Sociedade Brasileira de Climatério, que tem então o consenso de climatério, que foi aonde eu li, que tem alguma linguagem médica, que é um pouquinho mais difícil, mas que é uma linguagem acessível também para o público. E eu acho que vale a pena a gente ter uma fonte fiel para a gente poder se informar, certo?